Olá, amigas! Vamos fazer um bolo de trigo hoje aqui comigo? E eu aqui tô utilizando uma forma quadrada. Ela é bem baixinha, igual vocês podem ver aqui. E eu tô untando a forma com óleo mesmo. E eu gosto de colocar só um pinguinho para não ficar oleoso por baixo, sabe? E aqui eu já tinha terminado de untar a forma com óleo. E aí eu coloco um pouquinho de farinha de trigo pro bolo não ter contato com o óleo. Então aí você coloca bem pouquinho mesmo, farinha de trigo. E aí depois que você bater a forma, ficar batendo para espalhar essa farinha, você vai e devolve essa farinha lá para sua vasilha, não sei, onde você guardar sua farinha, porque não tem porquê de jogar essa farinha fora, porque a gente não quer desperdício aqui neste vídeo, hein? E aqui eu estou utilizando 3 ovos, mas com 2 ovos também dá certo. Mas aqui eu estou utilizando os 3 ovos, né? Utilizando os 3 ovos. E aqui, gente, vocês vão pegar esse copo americano para medir o açúcar. E coloque o açúcar primeiro e depois o óleo. Por quê? Essa aqui é uma dica importante. Você vai sujar só um copo e quando você colocar o óleo, o copo vai estar seco. Então você coloca açúcar primeiro no copo, despeja lá em cima do ovo. E depois você vem com o óleo, igual eu estou mostrando aqui no vídeo, tá bom, meninas? Isso aqui é uma diquinha bem legal, para não ficar a sua pia cheia de louça depois que você terminar de fazer o bolo. Então aqui, ó, é só um copo de açúcar desse americano, tá bom, meninas? Eu acho que esse copo, ele deve ser uns 200 ml. E aqui é 1/4 de óleo, então é menos da metade do copo de óleo, tá bom? Se vocês colocar meio copo, vai ficar muito oleoso o bolo de vocês, tá? E aqui, enquanto a gente vai bater aquela misturinha, você já liga o seu forno, não esquece, deixa o forno ligado já a 180 graus, aquecendo em cima e embaixo e por meia hora. Então lá, enquanto nós está batendo aqui, o forno já está esquentando, porque isso aí é um segredo muito importante para o bolo dar certo. Depois que você bateu toda aquela mistura, você vai vir com 2 xícaras de farinha de trigo. É o suficiente, tá bom? E essa xícara aqui, se você não tiver essa xícara, mas se você tiver aquele copo, é a mesma quantidade. É porque eu gosto de deixar essa xícara dentro do meu pote, porque ela é muito fácil de pegar. Então eu deixo a xícara aqui dentro para mim facilitar a minha vida, né? Aqui, na hora de fazer o bolo. E aí você já coloca a farinha de trigo e já coloca o leite no mesmo copo que você usou para colocar óleo. Tá bom, meninas? Então, aqui eu utilizei 1 copo de leite. Só que depois eu coloquei mais um pouquinho. Só que aí você vai mais no olhômetro, tá bom, meninas? Então, aqui, ó. Dá uma mexidinha com a colher. Essa farinha de trigo e o leite que você acabou de colocar. E aí, você abaixa a batedeira. Se você não tiver batedeira, não tem problema. Tem como bater no liquidificador. Só que aí o liquidificador depende da potência, porque dependendo do liquidificador, fica muito pesado. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Faz na batedeira. Ou na mão, com aquele fouet, sabe? Aquele fouet também é muito bom. E aqui eu vou girando a batedeira e vou tirando a borda da massa das beiradas da batedeira, tá bom? Então, assim, da tigela. Porque assim facilita demais. E uma dica importante pro bolo de vocês dar certo. O fermento você vai colocar só no final, quando a massa estiver pronta, tá bom? Então, você vai utilizar só 1 colher de fermento, não precisa colocar mais. E aí, você coloca o fermento e agora que tá o segredo, meninas. Para o seu bolo ficar fofinho, bate essa massa só um pouquinho, só para misturar o fermento na massa mesmo, tá? E aí, pra vocês verem, tem que ficar nessa textura a massa. Se a massa ficar líquida demais, vai virar aquele bolo pudim. Não sei se você já viu. Aquele bolo que fica bem maçudo. Então, a massa, ela tem que ficar nesse ponto aqui, tá bom? Eu utilizei aquele copo americano de leite e mais um tiquinho bem pouquinho mesmo. Então, é só isso, tá bom, meninas? E aqui é só vocês dar uma batidinha, porque eu não mostrei no vídeo, porque senão fica muito grande. Colocar no forno, deixar 30 minutos, é o suficiente em 180 graus. É o suficiente para o seu bolo ficar ótimo, tá bom, meninas? Igual eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. E aqui eu tive que partir 2 pedaços pra minha filha, porque ela não tava esperando eu colocar o coco. Mas aqui, ó, outra dica pra vocês. Depois que o bolo assou,
corta ele antes de você colocar o coco, tá bom? Porque aí, quando você for, se você fizer desse jeito, não vai grudar coco na faca. Então, você corta o seu bolo todinho primeiro, para depois você colocar seu recheio, tá bom? E aqui eu vou utilizar leite condensado mesmo, porque é mais fácil aqui e mais rápido, né? Pro lanche aqui de casa. Então, eu utilizo leite condensado mesmo. Só vou fazendo assim, ó. É bem pouquinho leite condensado, porque o bolo já é doce, né? Então, eu coloco bem pouco leite condensado e espalho com a colher mesmo. Porque a função do leite condensado aqui é pro coco ralado grudar no bolo, tá bom? É essa a função do leite condensado aqui pra mim. Mas você pode usar o creme que você tiver na sua casa. Creme de chocolate, creme de maisena, é você que decide aí na sua casa, tá? Aqui você coloca o coco ralado, mas pode pôr granulado, coloca o que você quiser. Eu tinha coco aqui em casa e aí eu decorei esse bolinho aqui somente com coco mesmo. Gente, fica até o final pra você ver o tanto que esse bolo ficou fofinho e maravilhoso. É muito bom fazer bolo em casa, gente. Rende demais, eu acho que aqui rendeu foi uns 30 pedaços de bolo. E fica maravilhoso. E aqui eu já fiz meu cafezinho para tomar meu café da manhã com esse bolo maravilhoso. Gente, se vocês gostaram dessa receita, deixe aqui nos comentários o que vocês achou desse bolo. E já me segue que eu te sigo de volta. Igual todo mundo aqui fala, né? Garotas apoiam garotas. E eu apoio todo mundo que me seguir, tá bom, meninas? E olha que lindo que ficou esse bolo. Agora é só tomar meu cafezinho aqui e comer o bolinho. Tchau, tchau, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.